Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para você também que nos acompanha através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial no YouTube. Você que nos acompanha à distância, por favor, reserve uma jarra, um recipiente com água para que seja fluidificada durante a nossa reunião. Você também que está nos acompanhando à distância, no final do estudo, haverá uma música incidental para que a gente possa se harmonizar e acompanhar o passe à distância. Vamos para a página de preparação do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 80, Corações Cevados. Cevastes os vossos corações como um dia de matança. Tiago, capítulo 5, versículo 5. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o Sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui à aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. O movimento e a ordem, na constância dos benefícios, constituem-lhe as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios, e gravitam para baixo. Descendo, pelas pesadas vibrações a que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontrem a exigência de muitos, que se aproveitam deles à maneira do homem comum, que se vale dos animais gordos para a matança. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles essa oportunidade. Agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael, a irmã Rosa e os demais abnegados trabalhadores que estão sempre na sustentação de todas as nossas atividades. Vamos conversar com o Mestre Jesus. Jesus amigo, nesta noite estamos nós aqui, reunidos, a te agradecer essa oportunidade ímpar, oportunidade de crescimento para cada um de nós a seu turno. Te agradecemos a página de abertura, te agradecemos ao estudo do Evangelho que vai se realizar logo após essa prece, e te agradecemos todo o trabalho que aqui funciona de passe, pois tudo está em nosso benefício. E que saibamos aproveitar todas essas oportunidades que já começam aqui nesse grande salão, nessa grande emergência, nesse grande hospital espiritual. Mestre Jesus, não podemos nem mensurar aquilo que recebemos desde o momento que chegamos aqui, mas sabemos agradecer, e muitos de nós conseguimos perceber, alguns até conseguem ver, a beleza
de todo esse trabalho feito pela espiritualidade, sob a tua supervisão, mestre amigo. Por favor, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por todo o seu amor e por toda a sua misericórdia para conosco. Mestre, por favor, toca a fronte do nosso irmão Arthur, que oferecerá para nós as reflexões desta noite. E assim, mestre querido, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Vamos ouvir nosso irmão Arthur? Boa noite, pessoal. Boa noite. Sempre uma alegria estar aqui, partilhando reflexões. E hoje falaremos do capítulo 19 do Evangelho. Iniciaremos ele, né? O título do capítulo é A Fé Transporta Montanhas. Falaremos do poder da fé, do item 1 ao 5. E eu vou começar lendo aqui a passagem que está em Mateus 17, de 14 a 20, que diz o seguinte: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te dali para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então essa passagem de Jesus nos mostra que nós podemos fazer a mesma coisa que Jesus, mas para que possamos fazer a mesma coisa que Jesus, precisamos de quê? Fé. Só que o que é ter fé? Ter fé é confiar. Confiar em quê? Ou em quem? Primeiramente em Deus. E depois em nós mesmos, né? Não adianta somente confiar em Deus. Precisamos confiar em nós. Porque se eu confio em Deus, que Ele vai mudar minha vida, mas eu fico sentado e não faço nada, minha vida mudará? Porque depende de quem? De mim também. Então a fé tem esses dois pontos de confiança. A fé em nós e a fé em Deus. Mas Kardec, no item 2, diz o seguinte: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara
da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Então, o que Kardec quer dizer? Olha, tudo bem, se você tem confiança em você, você executará muitas coisas. Mas quando a gente acredita na gente e a dificuldade persiste, né? Quando a gente acredita na gente e nós somos humilhados, quando a gente acredita na nossa capacidade, mas não consegue um emprego, quando a gente acredita na gente, na ciência, mas não obtém a cura. Nessas horas, como que a gente faz? Aí entra Deus. Entra a fé raciocinada. Porque não basta ter fé cega. A fé precisa ser raciocinada. Porque a fé cega, ela nos faz, nesses momentos, desistir. A fé cega, quando a gente está lá confiante de que vai tudo dar certo e não dá, a gente não entende por que não dá, a gente acha que Deus virou as costas para a gente. E aí o que fazemos? Viramos as costas para Deus. Já que Ele não quer falar comigo, eu não falo com Ele. Não é assim que a gente faz? Né? Então Kardec, ele traz essa reflexão para a gente, que devemos persistir até quando parece que está tudo desfavorável a nós. Não adianta confiar em Deus somente quando está bom. Os discípulos inicialmente estavam confiando em Deus quando estava bom, né? Nossa, estou me aproximando de Jesus, que maravilha. E quando as coisas começaram a apertar? Né? Não demorou para eles entenderem o que era fé de verdade? No final, digamos que passaram na prova, né? Todos eles levaram até o final lá. Com exceção de Paulo, todos tiveram mortes difíceis, doloridas, em nome de Deus e de Jesus. Isso é fé. Independente da dificuldade, eles estavam lá. Eles ficaram achando que Deus abandonou eles? Não. Senão eles não iriam lá até o fim. Com Paulo, a mesma coisa, né? Tem até o livro que demonstra isso. Emmanuel narra isso muito bem, nos mostrando diversos pontos onde Paulo foi testado em sua fé. Diversos pontos. E se ele desistisse no meio do caminho? Agora, e nós? Quando a situação começa a apertar, quando começa a ficar difícil, quando tem aquele colega que me incomoda, quando aquilo que eu acredito que é para mim não vai para frente, demora. Por quê? Por que isso acontece comigo? Nossa, eu estou vendo o outro lá progredindo, fazendo a mesma coisa que eu, e eu aqui parado. Estou sentado aqui na fluidoterapia, vejo o próximo sair daqui para o lado bem, depois que entra ali, e eu não. Por que será? Porque cada um tem seu tempo, né? Cada um tem a sua necessidade. Cada um tem um tipo de aprendizado. O que é para o outro não necessariamente serve para mim. Então nós temos que ter esse cuidado de entender o que as situações querem nos dizer. Por que o outro se cura e eu não? Por que o outro conquista e eu não? O que Deus quer de mim?
E aí, mais à frente, Kardec diz o seguinte: noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta confiança. Então, quem tem essa fé raciocinada, quem consegue olhar além do próximo passo, consegue seguir em frente, mesmo diante da dificuldade. Por quê? Porque ele tem a certeza de que mais cedo ou mais tarde as coisas melhorarão. Só que a gente tem que lembrar e se perguntar: o que significa as coisas melhorarem? Né? Porque a gente acha que melhorar é curar, somente curar o corpo. Mas vamos pensar, somos espíritos eternos. Queremos a nossa cura. Mas você prefere a cura física ou a cura espiritual? Aquela cura que vai nos dar as próximas encarnações mais leves, mais serenas, mais tranquilas? Ou você quer a cura física agora e não aprendeu nada? Porque quando Jesus curava, o que ele falava? Vá e não peques mais. E aí vem a pergunta: se eu me curar agora, o que eu farei? O que eu farei se eu me curar? Eu irei ajudar o próximo? Eu irei seguir os ensinamentos de Jesus? Eu irei participar do ENEF? Ou eu irei pular o carnaval? Irei para a bagunça? Sem me importar com o próximo? Então a cura física, por si só, resolve a cura espiritual? A fé raciocinada faz a gente entender que não basta a cura física, que nós devemos nos curar por completo, como seres integrais que somos. E sabemos também que a cura do nosso espírito nos oferecerá a cura do nosso corpo, seja nessa ou numa próxima. Essa cura acontecerá sim, mas não no nosso tempo. É no tempo de Deus. E olha que interessante. No item 4, Kardec diz o seguinte: cumpre não confundir a fé com presunção. Sabe o que significa isso? Nosso orgulho. Nós muitas das vezes somos presunçosos. Porque eu estou na casa espírita, porque eu faço o bem, porque eu sei como orar, então a coisa se dará como eu quero. Tem que dar como eu quero, porque eu sou bonzinho. Eu faço tudo como deveria ser feito. Eu sigo a cartilha. Isso é presunção, porque eu quero do meu jeito. Eu não entendo os desígnios de Deus. Eu não consigo olhar adiante. Eu não consigo perceber que existe um propósito maior, que não é só o meu bem imediato. Então, muitas das vezes nós confundimos a fé com presunção.
a nossa fé, ela se torna negociação. Se eu faço, eu tenho que obter. E não é assim. A fé exige de nós humildade. Humildade. Vamos fazer independente do resultado que obteremos de imediato. Não importa se vão me humilhar. Não importa se eu não conquistarei aquilo que eu desejo muito. Mas se eu sei que o caminho é esse, eu preciso continuar. E o mundo hoje em dia sempre nos deixa com a sensação de que estamos errados. Os valores estão tão invertidos que fazer o bem nos deixa constrangidos. As pessoas olham para a nossa cara como se nós fôssemos de outros planetas. Não é assim? Ter fé é seguir com esses afazeres independente, com humildade. Nossa, ninguém fala mais comigo, aqueles amigos antigos, aquelas amigas antigas, aquele de colega de trabalho, nem olha para mim porque eu sigo esse determinado pensamento. Mas se eu sei que o meu pensamento ele é correto, é o que Jesus nos oferece, nos pede, ter fé é continuar com humildade, com resiliência, com paciência, com tolerância. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Ou podemos considerar que Jesus não teve fé porque foi para a cruz? Ou podemos considerar que todos os outros discípulos, com exceção de João, que tiveram mortes trágicas, não tiveram fé suficiente? Não mereceram o reino que Jesus os prometeu? Podemos considerar isso? Não. No livro Paulo e Estevão, lá no final, mostra como Paulo foi recebido. Depois de tudo que ele passou na terra, não foi fácil. Mas ele persistiu. Sem presunção de achar que ele era merecedor, porque ele caminhava quilômetros. Sem presunção de achar que ele era merecedor, porque ele se redimiu sendo apedrejado, porque havia mandado apedrejar Estevão. Ele seguiu. E após toda essa caminhada de luta, de fé, tem a fé no livro, né? São episódios de fé nesse livro. Depois de tudo isso, ele foi lá, recebido por Jesus. Por quê? O reino dele não é deste mundo. Ele já dizia. Quando a gente quer aqui, tudo aqui, a gente já colheu o que a gente já esperava. Né? Tem lá não sei exatamente o capítulo, mas não saiba a mão direita que faz a esquerda, não é isso? Tem lá. Que a gente não tem que esperar colher aqui na terra os resultados das nossas boas ações. E com a nossa presunção, quando a gente fica esperando isso, a gente já colheu, através do nosso comportamento orgulhoso, aquilo que a gente merecia. Ou que a gente achava que merecia. Então é um cuidado muito importante que a gente precisa ter
quando a gente espera algo de Deus. Precisamos entender o que significa colher no futuro. Precisamos compreender o que significa ter paciência, resiliência. Ter resiliência é muito difícil, né? É muito difícil. Passar pela dificuldade com a certeza de que algo melhor acontecerá. E com a certeza, às vezes, que não será nessa vida. É muito difícil. Porque nós somos imediatistas. Nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo nos faz e nos fez pensar assim durante milênios. E nós estamos aos poucos quebrando essa linha de raciocínio egocêntrica, ou seja, centrada em nós, para entender que nós não somos o centro das atenções, que existe um propósito muito maior em tudo. Que sim, nós fazemos parte desse propósito, mas não como centro das atenções e merecedores de tudo imediatamente. Se nós tivermos que passar por situações difíceis aqui para ensinar ou para aprender, nós vamos passar, independente da nossa vontade. Quantas coisas no nosso dia a dia, por mais que a gente tente controlar tudo, foge ao nosso controle? Quantas? Com filho, então, né? Com filho a gente geralmente tenta ficar ali controlando o que ele vai ser, como ele vai pensar, como ele vai agir, aonde ele vai, aonde ele não vai. Não é assim? Só que a gente não tem controle. É o livre-arbítrio de cada um. Então, nós temos que ter essa atenção para que não caiamos no mesmo erro uma vez após a outra. Que às vezes está ali na nossa frente, que a gente precisa mudar o rumo, mas a gente insiste por causa da nossa presunção. De achar que nós somos os merecedores, nós somos os únicos que sabemos a verdade e que o nosso jeito é sempre o certo. Então, Kardec, no item 5, diz o seguinte: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por ser um intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que um grande fluido um poder fluídico normal junta a ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios. Então, nós, com a nossa capacidade fluídica, claro que isso vai depender da nossa sintonia. Não adianta a gente andar fazendo besteira com a sintonia baixa, que a gente não vai conseguir ter essa capacidade. Mas se nós conseguirmos ter essa capacidade junto com a fé, nós podemos mudar a nossa vida e também a dos nossos irmãos. Porque numa reunião como essa, aquele que está sentado aqui esperando o atendimento, ele precisa ter fé. A fé de que pode ser curado.
seja imediatamente ou com o tempo. Porque às vezes a gente não está aqui para ser curado, às vezes a gente está aqui para ter o suporte necessário para seguir em frente, para não desistir. Isso já é uma bênção. Já é uma bênção. Se eu preciso passar por aquilo e eu tenho o suporte necessário para passar por aquilo, que bom. Que bom que eu tenho esse suporte. Mas precisamos também da fé daqueles que estão lá dentro. Porque os discípulos aqui, na passagem de Mateus, não tinham a confiança necessária para oferecer a cura. Então não basta, estender a mão. Não basta. Precisa ter a certeza de que nós somos, sim, intermediários de Jesus. Então, agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos. Graças a Deus por essa oportunidade. Mais uma vez, vamos elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Mestre, muito bom poder ouvir o Evangelho e te agradecemos pelo que o nosso irmão trouxe para nós essa noite. Mais um momento de reflexões, mais um momento de oportunidade de olharmos para dentro de nós. E esses são os nossos cuidados aqui, nesta reunião de fluidoterapia. Olharmos também para dentro de nós. Nos pontuarmos, restabelecermos novas diretrizes em nossos caminhos. Muito obrigado por tudo, por todas essas boas vibrações, pela nossa estada aqui, pelos fluidos que já vamos recebendo aqui mesmo neste salão. Mais uma vez, mestre amigo, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, que nos ama, que nos compreende e que nos dá múltiplas oportunidades de elevação e de crescimento. Mestre amigo, por favor, esteja com cada um de nossos irmãos médiuns passistas que logo estarão atuando em seus grupos de trabalho. Que eles sejam porta-vozes da espiritualidade amiga, através de sua função nos passes. E esse primeiro momento está terminando. E sempre te pedimos, esteja conosco, mestre amigo, e sabemos que tu estás a toda hora, a todo instante conosco. Mas nós continuamos naquela árdua tarefa, na trabalhosa tarefa, de estarmos vibrando na tua face. E assim, sob a tua permissão, estamos encerrando o primeiro momento da nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus.